Olá pessoal, me chamo Ana Sofia, sou aluna da Escola Estadual Joaquim Diegues e estou aqui com a senhorita Helenice, né? Mãe do Márcio Eduardo, que é um aluno da nossa escola que tem autismo. E eu vou fazer algumas perguntas a ela, que é em colaboração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E a primeira pergunta é: como você percebeu que seu filho poderia estar no espectro autista? Bom dia. O primeiro sinal foi parar de falar. Ele parou de falar e depois a gente foi percebendo uma agitação maior, porque por conta da fala que estava comprometida, ele não conseguia pedir o que queria. Então foi com uma falta de comunicação. Foi uma falta de comunicação. Aí a gente foi procurar todos os meios e aí fechamos o diagnóstico. Então, os primeiros sinais dele foi a falta da fala. Foi, ele parou de falar. Ele falava e parou de falar, com 3 anos. Certo. A próxima é: quais profissionais estiveram envolvidos e que tipo de exames ou avaliações foram realizados? O BERA, que é um exame auditivo, a tomografia com contraste e sem contraste, e quem se envolveu foi neuropsicólogo, geneticista, neuropediatra, aí com toda a equipe, fono, de psicoterapia, psicólogo, psicopedagogo, eles fecharam o diagnóstico, mas foi toda uma equipe. Toda essa equipe envolvida, né? Foi. E após o diagnóstico, quais foram as primeiras adaptações que você fez em sua rotina ou ambiente para melhorar e atender às necessidades do seu filho? Primeiro, com a ajuda dos profissionais, né, das psicoterapias, que a gente faz desde 4 anos, que a gente descobriu com 3 anos. Aí, desde os 4 anos, a gente já iniciou todo o atendimento até hoje. Ele faz essa questão de fono, psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra que toma medicação. Então, com a ajuda dessa equipe, o que foi que fizemos? Começamos a adaptar a rotina dele. Primeiro, que quando a gente foi para esses profissionais, a gente não saberia como agir, não estava sabendo como agir. Então, eles orientaram o quê? Trate ele como uma criança normal, imponha limites, que até então a gente deixava ele fazer tudo o que ele queria, porque a gente não sabia como agir realmente. Imponha limites, então foi a primeira coisa que a gente fez, foi começar a impor limites, que não foi fácil, porque uma criança totalmente desorganizada, sem falar, e você ter que impor limites, então a gente foi, com a ajuda dos profissionais conseguimos. E depois foi a questão da rotina diária. A gente trabalhava na época com cartões, que eu não lembro na época como a gente fez, até foi com a ajuda de um psicólogo, a gente fez um método que a gente colocava horário de tomar banho, horário para ele se organizar por dia. Não era nem depois a gente foi estendendo por semana, mas aí era por dia, porque ele não tinha horário de nada. Ele queria fazer tudo a hora que ele queria. Ele não tinha noção dos horários. Não tinha noção e queria fazer na hora que queria. A gente foi fazendo aqueles cartões, horário de tomar banho, aí era com a foto dele tomando banho. Horário de almoçar era com a foto dele almoçando. Então, o dia inteiro, até a hora de dormir, ele se baseava por ali. Eduardo, tá na hora, que é Márcio Eduardo, de fazer isso. Ele olhava e ia fazer. Porque o autista, ele é muito visual. Então, a gente precisa mostrar. Se a gente falar, eles não vão entender. Entendeu? Aí a gente precisa estar mostrando a imagem para poder eles entenderem o que a gente está querendo que eles façam. Então, certo. Foi assim que foi essas adaptações que a gente foi fazendo. Precisou adaptar esses negócios de horário. Foi, a rotina toda, entendeu? E deu certo. E como é o acompanhamento dele? Você fala profissional? Sim. Hoje ele continua com todos. Faz aqui pelo município, mas a gente foi durante 5 anos para a DEFAL, mais 2 anos para a ecoterapia, que era lá em Maceió, ia 2 vezes por semana. E hoje ele está aqui no Centro de Educação Especial, com fono. A semana inteira ele tem atendimento pela manhã. Fono, psicopedagogia, psicólogo, musicoterapia, que ajuda muito no momento a musicoterapia. Ele faz 2 vezes por semana. Aí na quarta ele tem natação. E a semana inteira é preenchida. E o acompanhamento da senhora como mãe? Eu tive que me entender da situação. Até então, no início de tudo, quando o psicólogo falou, o neuropsicólogo, a palavra autismo, eu nem sabia o que significava, que é há 15 anos atrás.
Não sabia, não tinha noção. Então eu fui entender, eu tive que pesquisar, eu tive que estudar. E mais a fundo. Foi, para poder saber lidar com a situação. Certo. E como foi o processo de inserção do seu filho no ambiente escolar? Agora, A senhora teve aí, alguma preferência em escola? Mudou muito? no início, foi a primeira coisa que eles orientaram, inclua na escola. Aí a gente passou aqui por 2 particulares, né? Ele tinha 4 anos e meio. Não deu certo, não se adaptou. As escolas particulares, infelizmente, elas não têm essa visão da criança especial, da necessidade da criança especial, até da estrutura escolar eles não têm e nem têm interesse, né? Não tem interesse em incluir pessoas eu já percebi, deficiência. eu percebi porque eu passei por 2. Eu já tinha um psicólogo, que ele estava estudando psicologia na época, e eu pagava a mensalidade da escola e pagava a ele, particular, para ele acompanhar ele na escola. Imagina. Por fora o pagamento por fora. do psicólogo. E, enfim, as escolas, elas não tiram um centavo da mensalidade. E resumindo, graças a Deus, 2012, 2013, veio a lei, que era direito do autista ter o auxiliar de sala. Aí foi quando eu coloquei no município. Aí pronto, aí são só batalhas. Escolas, infelizmente, as escolas não têm estrutura e eu acho que talvez ainda não abriu um leque para ver a situação das crianças especiais. É uma pena, porque desde 5 anos de idade que eu batalho, procurando ver a melhor forma dele ficar na escola. Tive vários problemas. Passei por várias escolas municipais que às vezes você encontra o apoio no professor auxiliar. Às vezes aí você não encontra na direção. Aí você já não encontra nos professores que dão aula normal. Então, assim, você nunca encontra, se chegar assim no local e você encontrar tudo junto, eu nunca encontrei. Aí foi uma batalha, tive vários problemas, às vezes mudança de gestão, mudava um auxiliar de sala, eu tinha que estar correndo atrás de outros. Colocava um auxiliar que não dava certo, não funcionava, que tem muito isso, vai muita gente que não tem nem curso, nem experiência, às vezes só pelo contrato, aí não funciona, eu via que não estava funcionando com meu filho, e ia atrás de outro, enfim, complicado. E o que você acha da gestão daqui da nossa escola, do apoio, que se ele recebe um apoio? É isso que com o passar dos anos, eu até quando ele chegou no 9º ano, eu disse, eu não vou mais matricular, ele não vai mais estudar. Mas eu disse, meu Deus, eu vou deixar esse menino em casa, vai ser pior. Aí quando eu cheguei aqui no estado, eu me surpreendi. Me surpreendi por quê? Porque por ser estadual, que é maior, que abrange mais, eu nunca imaginei que iria ter esse apoio que eu estou tendo hoje. Devido à experiência de escola que eu tenho até hoje. Que você já teve. Que eu já tive. Então, assim, pra mim, não tenho nada negativo para falar. Da nossa escola. Do apoio. Então, a senhora acha que ela é inclusa nessas pessoas com deficiência? Trabalha muito a inclusão, trabalha a questão da adaptação, trabalha a questão da turma, como ontem mesmo teve aquela reunião importantíssima, que chamou a turma, inclui a turma na situação de cada aluno, que cada aluno tem sua particularidade, se é autista, se é o visual. Então, a turma precisa estar inserida na situação de cada criança. Então, assim, muito bom. Graças a Deus, eu até me surpreendi. Ficou surpresa com o apoio. Com a inclusão, né? Foi. E que tipo de suporte ou acomodação você teve que solicitar para garantir que seu filho tivesse uma experiência educacional positiva? Aqui na escola? Sim. Ou... Aqui na escola, no geral. Várias adaptações, né? Como eu já falei, a questão do auxiliar de sala, que quando colocava, você percebe que não está funcionando, então você vai sair da sua casa, vai levar o menino para a escola, só para o menino cumprir tabela que está na escola, eu não faço isso, entendeu? Então, eu preciso que funcione, que ele desenvolva, que ajude a desenvolver, que melhore a qualidade de vida dele, a socialização dele. Então, sempre visei isso. Então, se eu ver que não está dando certo, aí eu chego e a gente conversa, como já sentei com o Fábio, já sentei com a Ellen, com a direção, porque se precisar de a gente sentar e conversar, sempre tive todo apoio. Então, assim, graças a Deus, até agora, eu não precisei
de nada muito Muito avançado. muito avançado. É só questão de organização, de às vezes uma coisinha aqui, uma ali que a gente precisa, né? Mas nada demais. Certo. E quais desafios específicos seu filho enfrentou ou enfrenta no ambiente escolar? Senhora, ele chega com alguma reclamação da escola ou algo do tipo? Ele tem muito problema com o barulho, né? Acessibilidade ao barulho. Desde pequeno ele nunca foi em lugar que solte fogos, em local que tenha muito cachorro, que tenha bebê chorando. Então isso assim é bem complicado para ele. Que inclusive o neuropsicólogo agora há pouco orientou que por mais que ele tenha essa questão, mas a gente precisa estar incluindo, porque o nosso mundo é barulhento. Então a gente precisa aos poucos, no tempo dele, ir incluindo ele nessas situações. A questão da escola é mais a questão do barulho mesmo. Em sala, né? Em sala. Mas aí é como eu estou dizendo, ele precisa ter essa consciência que ele vai sempre ouvir algum barulho perto. Porque o barulho para ele, para a gente é um grau, para ele três vezes maior no ouvido dele. Até o liquidificador, tem dia quando eu ligo em casa, o dia que ele não está bem, ele se incomoda demais. Então assim, vai muito do dia, vai muito da situação, vai muito do momento. Ele é imprevisível, entendeu? Então assim, todo mundo precisa saber que tem dia que ele não vai estar bem. Certo. Então o barulho vai incomodar, acho que 5 vezes mais. Você poderia compartilhar alguma estratégia eficaz que tenha ajudado a superar os desafios escolares? É a insistência. Insistir que ele... Insistir que ele venha, porque tem dia que ele não quer vir. Entendeu? Ele não quer, simplesmente ele quer ficar em casa assistindo no sofá deitado. Quem o quer? Até eu quero. Então, assim, é a insistência. Com ele só funciona assim, rotina. Insistência. Se eu passar 3 dias sem trazer ele para a escola, ele já não quer vir mais. Ele não quer vir. Então, por mais que eu veja que ele não está bem naquele dia, mas eu preciso trazer. Tem que insistir Tem que ele insistir, tem que persistir. É rotina. Com autismo é rotina. Você já lidou com algum tipo de preconceito no ambiente escolar? Já, vários. Desde quando Como iniciou. a senhora lidou com isso? Assim, a situação, eu não cheguei a chamar nenhum aluno, mas o que é que eu faço? Eu procuro a direção, eu procuro os responsáveis, para que não aconteça mais, porque, e principalmente no momento em que ele está agora, ele sabe que ele tem uma diferença, ele sabe, Sim. que ele já está quase um adulto, então ele sabe que ele tem uma diferença, que ele é diferente dos outros. Então, se ele já sabe disso, e ele vai lidar com uma situação que vai piorar, que especificar que ele é assim, ele se sentir hostilizado, vai ser pior. Então, assim, eu chego à direção e a gente resolve ali, entendeu? Certo. Para evitar. E quais são os principais aprendizados que você teve ao longo dessa jornada com o seu filho? O aprendizado é saber o quanto é importante a gente saber ter empatia, entendeu? Porque a gente aprende com ele todos os dias. Então, se eu sei que naquele momento ele não está bem, se eu sei a situação em que ele passa, eu procuro me colocar no lugar dele. Independente de ser mãe ou não, a gente precisa ter empatia. A gente precisa saber se colocar no lugar do outro. Se fosse você que estivesse ali, que não aguentasse aquele barulho, você ia gostar que uma pessoa já ficasse, entendeu, zombando? Você não iria gostar. Então, a gente precisa ter essa consciência, se colocar no lugar do outro. A gente aprende todos os dias com ele. Entendeu? Sim. Quais são suas esperanças e planos para o futuro em relação ao seu filho? Profissional e social, no caso. Olha, esperança eu tenho. Que ele seja independente, eu trabalho para isso. Corro como uma louca. Para psicoterapias, para inclusão, porque a minha esperança é que ele seja uma pessoa independente, ele tenha a família dele. Agora, certeza não tenho de nada. Nem ninguém pode me dar. Entendeu? E se você pudesse transmitir uma mensagem, um conselho para outras famílias que estão passando por essa mesma situação? O conselho que eu daria é: continuem, insistam, persistam. Eles têm capacidades, eles têm habilidades, eles têm capacidades. Eles podem não chegar ao que a gente sonha, mas eles vão desenvolver. Eles precisam do apoio, eles precisam da nossa paciência, eles precisam da rotina, da insistência. A palavra para o autismo é persistência. Não é fácil,
Porque a gente que tem, a gente que passa, a gente sabe, só sabe quem tem. Só sabe quem tem em casa, quem passa. Então, continuem, insistam, eles evoluem, eles têm capacidade, acreditem e tenham fé. Acreditar no potencial. Acreditar no potencial e ter fé, né? Precisa ter fé, precisa procurar algum meio que lhe ajude a lidar com a situação, porque também não é fácil para nós. E só, tem que ter fé. Obrigada pela sua participação. Por nada. Qualquer coisa, Estou à disposição. Dá mais opções para a nossa escola, para a melhoria das pessoas com deficiência, como a senhora falou. Joia. Eu que agradeço.